Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no GTUSP sobre legislação tributária de Campinas. Você que está estudando aí para o concurso de Campinas, um concurso esperado, está chegando aí, você tem que estar bem preparado. Agora nós vamos, ainda estudando IPTU, ainda estudando, lembra, a Lei 11.111 de 2001, de Campinas, que é a lei do IPTU. Tome muito cuidado, viu? Na hora que você for buscar essa lei na internet, verifique se ela está atualizada. Porque, inclusive, não sei se foi exatamente essa lei, mas uma das leis aí de tributária de Campinas, eu me lembro que um aluno veio falar, professor, não está batendo ali, né? O que eu estou vendo na aula, o que está no material. E aí, na verdade, eu fui ver, ele estava com a lei antiga, né? Então é importante que você pegue essa lei atualizada. Nós tínhamos alterações, inclusive recentes, em 2017, nós tínhamos várias alterações na lei. E você sabe, né? Nesses casos que você tem mudança recente, as bancas gostam de cobrar para ver se você está atualizado, ok? O que eu estou trazendo para você já está atualizado, não se preocupe. Agora, se você for buscar a lei para leitura, aí você tem que verificar se ela está atualizada com as últimas alterações ou não, ok? Vamos lá. Então agora vamos falar um pouquinho sobre sujeito passivo. Lembrando que a gente estuda lá em direito tributário, aliás, outra observação aqui, sempre digo para você, você precisa, antes de estudar a legislação tributária, estudar direito tributário, ok? Porque legislação tributária nós podemos dizer que é uma continuação de direito tributário. Legislação tributária, na verdade, é um detalhamento daquilo que a gente vê em direito tributário. Então é importante que você leia direito, você estude direito tributário antes. Então, lá em direito tributário, a gente aprende que o sujeito passivo da obrigação principal é aquele que está obrigado ao pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, né? E aí ele pode ser contribuinte, que é aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, quer dizer, é aquele que pratica o fato gerador, ou ele pode ser responsável tributário, que é aquele que não é contribuinte, em princípio não teria nada a ver, não teria que pagar nada, mas a lei diz que ele vai ter que pagar, tá? Só estou lembrando que isso aqui é conceito lá de direito tributário. E aí a lei 11.111 ela vai falar justamente sobre o sujeito passivo, sobre contribuintes e responsáveis pelo IPTU. Começando no artigo 5º que diz o seguinte, contribuinte do imposto do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Veja, isso aqui parece o fato gerador, professor. Sim, de fato, porque contribuinte é o que pratica o fato gerador, né? O fato gerador do IPTU não é a propriedade, o domínio útil ou a posse de um imóvel urbano em Campinas? Sim, então o contribuinte é aquele que é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, ok? Artigo 5º-A. Responde pelo crédito tributário a pessoa física ou jurídica do direito privado, enquanto utilizar os imóveis que trata o artigo 2º-A dessa lei para exploração de atividade econômica regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. O que é isso? Talvez pelo número do artigo você não vai lembrar, mas nós vimos. Lembra que nós vimos que quem aluga um imóvel quem utiliza o imóvel da União, do Estado ou do município para exercer uma atividade privada tem que pagar IPTU, não é isso? A União não paga IPTU, o Estado não paga IPTU, os outros municípios não pagam IPTU para Campinas. Mas quem utiliza, o particular, que utiliza aquele imóvel público para uma atividade privada, aí vai pagar IPTU, tá certo? Como possuidor do imóvel, né? Isso aqui, adianta que tem discussão sobre a constitucionalidade disso, tem gente que entende que não poderia e por aí vai, mas esqueça isso para sua prova. Enquanto o STF não disser com todas as letras que é inconstitucional, tá? Você vai levar em consideração que está aí na lei, ok? Então a pessoa, o particular que utiliza de um imóvel público para uma atividade privada, ele vai pagar IPTU sim, embora, né, a União, Estado ou município não pague. Artigo 6º. Responde solidariamente com o contribuinte pelo crédito tributário contra esse constituído quem o suceda na propriedade, domínio útil ou posse do imóvel, ainda que realizada a sucessão após verificado o fato tributário imponível. Ele aqui está dizendo algo que o CTN já diz, e que talvez já tenha visto lá em direito tributário. O CTN diz que sempre que há sucessão de alguém, sucessão é quando alguém toma o lugar de outro numa relação jurídica, tá? Por exemplo, quando alguém morre, o proprietário ele é sucedido pelos seus herdeiros como proprietário, né? O bem tinha o fulano como dono, ele morreu e entrou o ciclano, que é o herdeiro dele. Ou quando você vende um imóvel,
O comprador, ele é sucessor do vendedor na propriedade do imóvel. É aquele que toma o lugar do outro, tá? Numa relação jurídica. Esses vão responder solidariamente com o contribuinte, mesmo que a sucessão tenha ocorrido após o fato tributário imponível. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel urbano em Campinas e não paga IPTU, tem lá débitos de IPTU, e você compra esse imóvel meu, você pode também ser cobrado pelo IPTU dos anos anteriores. Ah, professor, mas eu só tenho que responder a partir do momento que eu comprei. Não é assim, o CTN diz que pode, e a Lei 11.111 também. Por isso que sempre que você vai comprar um imóvel, você deve verificar se não há ali créditos tributários de IPTU sobre o imóvel. Senão, você pode ser cobrado pelo fisco, ok? Artigo 6º-A. São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário incidente sobre o imóvel o proprietário, o compromissário, o comprador e o contratante. Então, esses aqui serão solidariamente responsáveis, né? Além do contribuinte, também terão que, inclusive o proprietário também pode ser contribuinte, né? Mas esses aqui serão cobrados de forma solidária, também poderão ser cobrados sempre junto com o possuidor, com o titular do domínio útil, por exemplo. Ok? Parágrafo 1º. Para efeitos das disposições do caput desse artigo, admite-se, lembrando que está falando aí do 6º-A, como proprietário, todo aquele que possuir título de propriedade plena e exclusiva, mediante registro do título aquisitivo ou translativo no registro de imóveis. Bom, você deve saber disso, né? Que proprietário do imóvel é aquele que consta como dono lá no cartório de registro de imóveis. Sabe aquela frase? Só é dono quem registra o imóvel? De fato, né? Se alguém, por exemplo, vende um imóvel para uma pessoa e depois vende para outra, não poderia, né? Aplica um golpe aí. O imóvel vale 300 mil, ele vende por 300 mil para um e depois, sem contar, ele vende para o outro por 300 mil. É claro que ele está cometendo um ilícito, né? Mas aí quem vai ser dono? Que primeiro comprou? Não, que primeiro for registrar lá no cartório. Então, se o segundo for lá e registrar antes do primeiro, ele é o dono. Aí resta ao primeiro somente exigir, né, do vendedor do imóvel que devolva o seu dinheiro, com juros, correção e por aí vai. Mas, claro, sem prejuízo da responsabilização criminal por estelionato, né? Então, falando só na esfera civil. Mas, então, o proprietário é aquele que está com o nome lá no cartório de registro de imóveis. Ponto. O que é compromissário comprador? É todo titular de instrumento público ou particular, de promessa de compra e venda, ou de cessão e promessa de cessão desse, registrados no cartório de registro de imóveis. O que é essa promessa de compra e venda? É um negócio ele é normalmente usado quando você tem a venda a prazo de um imóvel. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel em Campinas e eu vou vender para você. E você vai me pagar em 24 prestações, por exemplo, tá? E nós vamos lá, eu não vou passar a escritura por seu nome ainda, porque você não terminou de pagar. Até poderia colocar na escritura, olha, está passando, mas ele vai pagar em 24 prestações. Mas aí veja, aí você vai lá, registra no seu nome, dá um trabalho terrível se você não pagar, vou ter que cancelar esse registro no cartório. Então o que normalmente se faz? Se faz um compromisso de compra e venda. Ambas as partes assumem obrigações. Você que está comprando o meu imóvel, você assume a obrigação de pagar as 24 prestações, e eu que estou vendendo assumo a prestação de, assim que você pagar a última prestação, ir lá e passar a escritura para o seu nome. Tá? Então, o compromissário comprador é aquele que está comprando, normalmente a prazo e o imóvel. Continuando. Também é definido como contratante todo aquele que possuir. Quem que é contratante? Lembrando que todos eles são solidariamente responsáveis. Não é isso? Eles respondem juntos pelo crédito tributário. Quem que é o contratante? É todo aquele que possuir a escritura de compra e venda ou contrato de compromisso de compra e venda, suas cessões ou promessas de cessões, desde que celebrados por instrumento público ou contrato particular, que a lei confira tal caráter e não submetidos ao registro imobiliário. Os famosos contratos de gaveta. Né? Alguém fala, contrato de gaveta ele não é válido para imóveis. Veja, ele não é válido para fins de transferência de propriedade. Né? Não vale se não for... não é válido para, como é que eu posso dizer? Para você passar para o seu nome. Tá? Só que, no entanto, ele vale sim entre as partes. Se eu assino um contrato de gaveta com você, a gente faz isso num papel de pão. Eu coloco lá, a gente coloca por escrito a mão e assinamos os dois. Já vincula nós dois, né? Nós estamos obrigados um com o outro, embora isso não seja o suficiente, é claro, para você passar o imóvel para o seu nome, tá? Então, o contratante vai ser aquele que possuir ou escritura, ou contrato de compromisso de compra e venda, desde que celebrados ou por instrumento público ou contrato particular, e que não sejam submetidos a registro imobiliário.
O que mais? Também será contratante todo aquele que possuir um instrumento particular ou público relativo à conferência de bens imóveis para integralização de capital de pessoa jurídica, devidamente registrado na junta comercial no cartório de registro de imóveis, competente e não submetidos ao registro imobiliário. Essa segunda situação é parecida com a anterior, só que nessa situação está havendo a transferência de imóvel para uma empresa, para uma sociedade. Porque o Código Civil ele permite que a pessoa integralize a parte dele numa empresa, quer dizer, permite que a pessoa entre com a parte dele na empresa, ou em dinheiro, ou com a entrega de bens. E aí podem ser bens imóveis, ok? Então o contratante vai ser aquele que possui esse instrumento particular ou público relativo à conferência de bens para integralização. Vai ser a empresa aqui que tem, né, esse contrato aqui passando para o nome dela, ok? Porque se passar para o nome dela já tiver passado para o nome dela, ela vira proprietária, concorda comigo? Né? Por exemplo, eu abro uma empresa com alguém, e aí na minha parte da empresa eu vou entregar um imóvel no valor de 100 mil reais, por exemplo. Vou lá entregar um terreno no valor de 100 mil. Se a empresa já registrou no nome dela, ela já virou proprietária. Agora aqui nesse caso ainda não está registrado no nome dela. Tá? Tem um contrato também, vamos dizer assim, de gaveta somente. Aí nesse caso ela é contratante e não proprietária. Mas vai responder da mesma forma. Já vimos, né? Responde da mesma forma. O proprietário, o compromissário, o comprador e o contratante. Também será contratante todo aquele que possuir a carta de sentença, o formal de partilha, o auto de arrematação, adjudicação, remissão, expedidos em processos judiciais. Essas são formas aqui de transferência da propriedade por decisão judicial, tá? A carta de sentença, sempre que você tem alguma decisão judicial que está passando o imóvel para alguém. Formal de partilha é quando você tem uma liquidação de uma empresa ou então o inventário de uma pessoa física. E aí vai ser dividido os bens, né, entre quem tem direito, vai ser o formal de partilha. E o auto de arrematação, adjudicação, remissão também são formas de transmissão da propriedade. A arrematação é quando você arremata lá no leilão. A adjudicação é quando você entra com uma ação, né, para que o juiz ele substitua outra parte numa relação jurídica te entregando o imóvel. Por exemplo, né, vamos imaginar que você está... Aquele caso lá do compromisso de compra e venda. Você terminou de pagar as 24 prestações, pagou tudo certinho, e aí você falou para ir lá no cartório registrar a escritura. Eu falei, não quero passar a escritura para você. E é nesse caso que você pode fazer. Você pode entrar com uma ação de adjudicação, buscando a adjudicação. E aí o juiz vai me substituir e vai dizer, olha, está vendido o imóvel, está aqui, lavra a escritura, o juiz próprio vai determinar que você vai lá e leve aquele auto de adjudicação para ser registrado no cartório. Então o juiz está me substituindo, né? E remissão, acho que eu já falei em algum momento aqui para você, esse termo correto aqui, a remissão seria com C cedilha e não com 2 S, tá? A remissão com C cedilha, que é o que deveria ser usado aqui, é quando você tem alguém que... agora quem pode fazer isso atualmente é só o próprio devedor. É quando o devedor ele tem um bem penhorado, mas antes do bem ser vendido, para pagar o credor, ele vai lá e recompra o bem. Então também vai ter um auto de remissão, tá? E aí... Todos aqueles que possuírem carta de sentença, formal de partilha, auto de arrematação, adjudicação, remissão em seu próprio nome, serão contratantes. Terão que pagar IPTU também, tá? Então, sei lá, você conseguiu lá, né, o auto de adjudicação, mas ainda não transferiu para o seu nome. Se você já tivesse transferido, você viraria proprietário, não é isso? Mas você ainda não transferiu, não foi lá no cartório. Não tem problema, você vai pagar IPTU do mesmo jeito, tá certo? Porque você é solidariamente responsável. O que mais? Também será contratante aquele que possuir um contrato de promessa de compra e venda e suas cessões, contrato de financiamento ou termo de ocupação, lavrados pela Coab Campinas, pelo CDHU e pela Caixa Econômica Federal, ou pelos demais órgãos do setor público, entidades sob controle acionário do poder público responsáveis pela implantação de programas habitacionais destinados a moradias populares. Tá? Então, na verdade, isso daqui é parecido com a situação lá do compromissário comprador, né? É porque ele deixa aqui no inciso D, separado, na linha D separado, que lá vai ter uma disposiçãozinha específica aqui sobre a linha D, que eu nem trouxe aqui para você, porque é um detalhezinho que provavelmente vai ser cobrado. Por isso que ele acabou separando, mas na verdade é aquela situação muito parecida com o compromissário comprador aqui. Né? Parágrafo 2º. Olha que parágrafo enorme. Tá lá. Para fins de cadastramento dos responsáveis tributários na qualidade de contratante, né, porque tem que ser cadastrado, porque o proprietário é só lá no cartório e ver quem é o proprietário, tá certo?
Agora, o contratante, normalmente tem que ser cadastrado, porque a prefeitura não sabe, em princípio, quem é contratante, quem tem um contrato assinado com outra pessoa. Então, para fim de cadastramento dos responsáveis na qualidade de contratante, admite-se declaração firmada pelo órgão em expediente específico, por meio de impresso ou digital, para o fim específico de atualização do responsável tributário pelos títulos imobiliários, o qual deverá constar o nome do loteamento, o número do contrato, data da assinatura do contrato, nome completo, CPF, RG do mutuário, endereço completo do imóvel, com o número do imóvel na rua e o CEP, indicação do quarteirão quadrilote, cópia da matrícula atualizada da Gleba em nome do órgão com a averbação do loteamento, mantidos os originais dos documentos em poder do órgão para eventual consulta por parte da administração tributária. Ufa, parágrafo 2º enorme aí, né? Ele vai se referir especialmente nessa situação aqui, ó, que é quando a pessoa tem um contrato de promessa de compra e venda, né, com Coab, CDHU ou Caixa Econômica Federal. Então está comprando o imóvel popular, a ideia é essa, tá? Então, para ele se cadastrar lá como contratante, né, para poder receber lá o IPTU para pagar, não precisa levar lá a matrícula do imóvel, basta uma declaração assinada, firmada pelo órgão, ok? Esses documentos aqui, esses dados, não é para você ficar decorando, tá? Só coloquei aqui para a gente ler e ter uma ideia. E aí, claro, trazendo todas as informações do próprio contratante e também as informações relativas aí ao contrato que foi celebrado, ok? Muito bem, então com isso nós falamos sobre o sujeito passivo do IPTU Campinas. São 4 artigos somente, artigo 5º, artigo 5º-A, artigo 6º e artigo 6º-A, mas trazem disposições importantíssimas. Sujeito passivo dos tributos em geral é um tema que costuma ser bastante cobrado em legislação tributária, ok? Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima.